E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho refletido ultimamente a respeito da conduta de governadores e prefeitos nessa pandemia, e a conclusão que eu chego é que parece que tem prefeito e governador que é capacho, que é capataz da Rede Globo. A grande mídia é globalista, ou seja, é anti-Brasil, é antipatriota, mas o político que depende do voto, que jurou defender o seu estado, a sua cidade, entrar nesse jogo imbecil de semear o medo na população, isso parece uma doença. Cansado desse teatro de horror, eu fiz uma análise e quero trazer aqui para vocês, meus irmãos, meus amigos anapolinos. Este é o mapa da Wikipédia que você pode conferir no seu celular. Veja quantas pessoas até o dia 19 de julho foram infectadas nos Estados Unidos. Foram 3.834.000 arredondados. E no Brasil foram 2.098.000. Ou seja, no Brasil tivemos 1.736.000 a menos. Mas como temos 120 milhões a menos de pessoas, a proporção de mortes é a mesma. Do total de infectados, morreram nos Estados Unidos 3,7%, o mesmo índice do Brasil. Mas se os números de mortes são iguais, o Brasil dá um show na recuperação dos infectados. Enquanto os Estados Unidos recuperam apenas 33%, o Brasil recuperou 64%. Ou seja, o Brasil recuperou quase o dobro em relação aos Estados Unidos. Show do sistema SUS. Outro show que o Brasil está dando é na Europa Central. Quem assiste o Jornal Nacional viu que um dia a Globo anunciou que o Brasil passou a Itália, no outro dia passou a Espanha, no outro dia passou a França. Parecia mais corrida de Fórmula 1. Tudo isso para enlouquecer o nosso povo, porque a situação feia era lá e não aqui no Brasil. No mapa, você vê que na Itália, o primeiro país afetado na Europa, dos 244.000 infectados até o dia 19, faleceram 35.000 italianos. Ou seja, naquele país de primeiro mundo, 14,3% dos infectados morreram. E no Brasil, quanto? 3,7%. Ou seja, 2 vezes menos que a Itália. Se aqui tivesse morrido igual lá, 14,3%, teríamos hoje 290.000 mortes, mas temos 79.000. A Globo não sabe fazer essa conta de proporção que seria o honesto? Sabe, mas isso não cria o terror que ela quer. E isso foi na Europa Central inteira. Inglaterra foram 15% de óbitos, Espanha 9,2%, França, o pior deles, 17,2%. E no Brasil, somente 3,7% dos infectados faleceram. Um dos dados mais importantes sobre o vírus é a média de mortes por milhão de habitantes. E neste caso também, apesar do drama mundial de todas as nações, graças a Deus, o Brasil está privilegiado. Veja, temos 378 mortes por milhão, enquanto outras nações, muito mais que isso. A Bélgica, por exemplo, tem 849, mais que o dobro do Brasil. A Inglaterra, quase o dobro, 670. A Espanha, 608. Agora, depois de 6 meses de pandemia, nós precisamos sim reconhecer. A doença pode ser fatal para idosos e para pessoas com doenças graves. Então, por que se justifica fechar o comércio para 100% se esta categoria significa apenas 10% da população? Eles querem dificultar para o presidente Bolsonaro, mas acabam ajudando a grande mídia que mentiu tanto que agora vive escondendo o próprio nome, pois as matérias deles estão no nome de um tal consórcio.
E quem esconde o nome, que é tão importante em qualquer comércio, é porque está com medo, medo da verdade que ao final sempre aparece. Meu irmão, minha irmã, vamos usar máscaras, álcool em gel, manter o distanciamento, ter cuidados com os nossos idosos. O resto é o terror que aqueles que odeiam o Brasil e pensam apenas na próxima eleição querem semear contra nós. Isso é muito triste, mas no ano que vem isso será diferente, com fé em Deus. Um forte abraço, que Deus conceda muita saúde a você e sua família.